sim, sim, vá! Então, o tema da nossa formação de hoje é como destravar o seu ministério. Irmãos, chega um tempo no nosso ministério, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, e que parece que o nosso ministério fica patinando, não sai do lugar, não desenvolve, tecnicamente e espiritualmente também, ele fica paralisado. Às vezes a gente começa a ministrar no grupo de oração e ministra sempre igual, sempre do mesmo jeito. Às vezes a gente vai ministrar a dança, vai ministrar a música e ministra sempre da mesma maneira. E eu cheguei numa época na minha vida que eu fiquei dessa maneira. Eu fiquei travado, fiquei paralisado. Eu já tinha a técnica de como ministrar, por causa da experiência, por causa do tempo ministrando no grupo de oração. Mas vocês percebe que não está se tornando mais eficaz, não está se tornando mais eficiente mais aquela tua ministração, entendeu? Parece que você não desenvolve mais, sempre fica fazendo do mesmo jeito, dos mesmos moldes, né? As mesmas referências, e não surge nada novo na ministração, não conduz nada novo, não sai uma dança nova, não sai uma música nova. Por que disso? Eu vou falar um pouco sobre isso para vocês nessa formação, que ela é muito importante. É uma experiência minha, uma vivência minha que eu estou passando para vocês. Eu estou falando algo que eu estou vivendo. Amém? Então, o que acontece com aquelas áreas em sua vida onde você já foi derrotado repetidas vezes? Aí nós temos aí, né, obras da carne, o adultério, prostituição, impureza, laxívia, heresia, idolatria, feitiçaria, inveja, inimizades, porfias, emulações, írias, pelejas, dissensões, homicídios, glutonaria, bebedices, né? Tudo isso são obras da carne. Às vezes o ministério de música ele está bombando, está cheio do poder, cheio da graça de Deus, mas sempre tem aquele pecado ali que fica cutucando a sua vida ministerial. Às vezes é um pecado na área da sexualidade, na área da afetividade, na área da finança, na área da injustiça, não sei, na área do namoro, da amizade, algum pecado ali na área da família, né? Algum desentendimento, raiva, na área do trabalho. Às vezes tem aquele pecado ali que você caminha, e quando você chega no momento que você tropeça, parece que você tem que começar tudo de novo, não é? Começar da estaca zero. Então, irmãos, existe uma ferramenta maravilhosa para nos libertar desses pecados. Se chama jejum. Irmãos, quando eu comecei a experimentar o jejum na minha vida, eu tinha muita resistência ao jejum. Eu falava assim, nossa, eu não vou aguentar, eu não vou ser capaz, eu não consigo, né? Antes de querer fazer, eu já botava um monte de empecilho. Eu falava que eu tinha problema, eu imaginava assim, se eu fizer jejum, vai atacar minha gastrite novamente. Se eu fizer jejum, eu vou ter problema no estômago. Se eu fizer jejum, eu não vou conseguir, eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou trabalhar e jejuar ao mesmo tempo? Eu não vou conseguir conciliar essas duas coisas. Então, eu botava um monte de empecilho, sabe? E todos esses empecilhos, irmão, é estratégia do diabo para impedir que você comece a viver um novo nível, um novo patamar, uma nova espiritualidade, um novo nível de caminhada, uma nova experiência com Deus, irmãos. E a primeira coisa que a gente percebe, às vezes quando a gente fala de jejum, é uma coisa que é até uma mentira. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou começar a jejuar para mudar Deus. Para que Deus mude essa situação, para que Deus mude essa circunstância, para que Deus possa olhar para mim, para que Deus possa me abençoar, para que Deus possa me honrar. Nada disso, irmão. Deus é imutável. Fala para o irmão que está do teu lado. Deus é imutável. Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e fim. Então, ele não vai mudar nunca a sua maneira de agir, a sua maneira de trabalhar. Quem que muda? Quem que muda? Quem que fica diferente? Quem que toma as atitudes diferentes? Somos nós.
É você que toma atitude diferente. É nós que saímos debaixo da graça do Espírito Santo. Porque o mover de Deus é o mesmo. É o mesmo e vai ser sempre o mesmo. Ele vai querer sempre operar, sempre curar. E em Romanos 8,32 diz isso, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. É a palavra do Senhor. Irmãos, todas as coisas, tudo que é necessário para a sua vida, Deus já quer te dar. Ou melhor dizendo, já é seu. Você não precisa correr atrás de nada, já é seu. Já pensou nisso? Aquilo que você precisa já é seu. Agora precisa o quê? Você estar disponível para receber, estar aberto, estar realmente sensível para que o mover de Deus aconteça. É só isso, irmão, já é seu. Aquela cura, aquela libertação que você precisa, já aconteceu na sua vida. Basta você tomar posse. A morte de Jesus na cruz já nos concede tudo isso. Já nos concede tudo isso. Já nos garante tudo isso. Já é o selo da vitória. Entenderam isso? O jejum acompanhado da oração destrava o que Deus quer fazer em nós. Então, o jejum ele vai destravar coisas que a gente não consegue ministrar, coisas que a gente não consegue fazer. O jejum ele vai fazer isso em nós. Mas só o jejum é o suficiente? Não. O jejum tem que ser acompanhado pela oração. Porque o jejum sozinho, ele é dieta, né? Mas o jejum acompanhado com a oração, aí sim, acontece o destravamento. Porque existe a possibilidade de você só jejuar. Mas não é o correto. Você tem que jejuar e orar. Existe a possibilidade também de você só estar orando. Mas quando você ora e jejua, faz as duas coisas junto, irmão, multiplica aquilo que você está fazendo. Você às vezes está orando. Aí você só chega até um padrão só, a sua oração. Só chega até um local, a graça de Deus. Quando você começa a jejuar, aquela barreira que tinha, como se fosse essa barreira física aqui do telhado, ela é rompida e você consegue atingir aquilo que Deus quer realmente para a sua vida. Está entendendo isso? Então, se você está estagnado, parado num lugar, não está conseguindo sair desse lugar, é porque está faltando você imprimir uma vida de jejum nos seus exercícios espirituais, na sua rotina. Amém? A preparação do Atetra para Olimpíadas. Por isso que a palavra de Deus, a renovação carismática nos ensina também que são exercícios espirituais. Por que exercício? Por que essa palavra exercício? Porque você não começa de uma hora para outra. Você começa devagarzinho. A pessoa que quer correr, sei lá, 40 quilômetros lá, né? Olimpíada de São Silvestre. Eu acho que é 40 quilômetros, não lembro agora direito. Mas 42 quilômetros. Obrigado, Felipe. 42 quilômetros. Ela começa correndo já os 42 de uma vez? Não. Ela começa caminhando, principalmente se for uma pessoa mais sedentária. Depois ela começa trotando, né? Aí depois ela começa correndo 1, 2, 3, e ela vai aumentando de nível. Ela vai subindo de nível. O que eu vejo muitas vezes as pessoas quererem começar já o jejum, já metendo a cabeça no jejum, já fazendo de qualquer maneira, né? Não, hoje eu vou ficar só a pão e água. Você não vai aguentar. Se você não está acostumado, habituado com aquilo, você precisa ir gradativamente imprimindo o jejum, cortando refrigerante, cortando ketchup, igual eu fiz uma época na minha vida. Fiquei acho que foi 1 ano e pouco sem comer ketchup. Refrigerante também eu cortei 1 ano e pouco também o refrigerante da minha vida, entendeu? Eu era muito vaidoso com o meu cabelo, na época meu cabelo era um pouquinho maior, agora está bem pequenininho, né? Mas eu fiquei uma época que eu ficava meia hora penteando o cabelo, né? E aí eu penteava o cabelo, eu falava assim, não, eu estou muito vaidoso com esse cabelo. Aí eu fiquei 1 mês sem pentear o cabelo, ficava só a juba, só, coisa bonita que só, maravilhoso. Então, tudo que está exagerado, tudo aquilo que está roubando o tempo de Deus na sua vida, você pode jejuar ou mortificar. Qual é a diferença? A mortificação,
a gente faz relacionado a coisas materiais. Tipo, vou mortificar o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais, vou mortificar, sei lá, coisa. O que não se relaciona com alimento é mortificação. Aquilo que é relacionado à alimentação na sua vida, aí é jejum. Entenderam isso? Ficou alguma dúvida aí? Não, né? Mortificação é aquilo que não está relacionado a alimento. E jejum é aquilo que está relacionado a alimento. Então você pode trabalhar ou um ou outro, ou melhor, o jejum é melhor ainda, né? E você, paralelo a isso, você pode fazer uma mortificação também, que vai melhorar ainda o nível ainda da sua sensibilidade à voz do Espírito Santo. Entendido isso? Paulo fala: pois eu preferia ter glória nas minhas enfermidades ou fraquezas, porque quando não posso depender da minha carne, dependo do Espírito Santo. Quando jejuamos, nos sentimos fracos em nossa força natural, e quando geralmente estamos fortes, porque as áreas da nossa carne que não foram mortificadas estão passando por um processo de morte. O dia do jejum é um dia realmente complicado, não é verdade? É um dia que você está realmente acabado, que você fica fraco, fica desanimado. Inclusive, até nas minhas formações eu falo, pessoal, não jejum no dia do grupo de oração, porque isso é uma coisa particular que eu estou dando como sugestão. Porque é o dia que você fica fraco, você fica desanimado, você fica mais irritado, não é verdade? Você fica, às vezes dá dor de cabeça, se você não tomar muito líquido, beber muita água, dá dor de cabeça, né? Então, isso vai deixando você bem fraco. Mas no outro dia, irmão, você fica super sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes uma música ali que você escutava no seu carro, que nem estava tocando o seu coração, aquela música começa a tocar o seu coração. Às vezes aquele grupo de oração chato, que você fala, nossa, eu não consigo orar nesse grupo de oração. Você vai para o grupo de oração e você abre o coração, se derrama, se preenche, porque você está sensível. Você começou a dizer a Deus, eu quero beber dessa fonte, eu quero ser um homem novo, eu quero matar essa carne, eu quero parar de alimentar ela. A única forma, irmão, de matar o homem velho é parar de alimentar ele. Quanto mais você alimenta o homem velho, mais o homem velho vai querer suprir, vai querer estar acima do homem novo que Cristo Jesus já nos deu. Entenderam? Fala para o irmão que está ao teu lado. Para de alimentar o homem velho, irmão. O que Jesus ensinou sobre o jejum? Mateus 17, 14 e 21. Todos conhecem essa passagem? Por favor, vamos pegar a passagem, por gentileza. Mateus 17, 14 e 21. Essa passagem, ela é muito boa. Ela fala exatamente do que nós vamos... É um fundamento importantíssimo para aquilo que nós estamos falando agora. Mateus 17, 14. Posso ler? Quando chegaram onde estavam a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele dirá:
nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos repetir esse versículo 21? Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, irmão. A resposta de Jesus por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a essa monte, passa daqui para acolá, e ela passará. Nada vos será impossível. É uma promessa. Risca isso aí na sua palavra. É uma promessa, irmão. Risca isso na sua Bíblia. Creia nisso, nada será impossível. Porque às vezes a gente fica combatendo o pecado, fica combatendo áreas na nossa vida, áreas de incredulidade dentro de nós, que a gente combate sem fé, sem crer, sem confiar. E aí, meu irmão, quando você já está derrotado na sua mente, quando você já derrotou na sua mente, a sua fé não acontece. Você tem que liberar na sua mente aquilo que a palavra promete para você. É isso que é proclamar a palavra. Isso se chama proclamar a palavra. É trazer a palavra para a sua vida e dizer que aquela palavra é viva e eficaz dentro da sua vida, dentro do seu ministério, dentro do ministério de música, dentro do ministério das artes. Ela é viva e eficaz. Amém? Entenderam isso, gente? É muito importante a gente entender isso. O que Jesus está dizendo é que se aprender a lidar com aquele tipo específico de incredulidade, eu tenho uma promessa dele, de que nada será impossível para mim. O jejum, ele rompe as incredulidades dentro de nós. Sabe quando tem uma enfermidade? Sabe quando tem uma coisa que você quer muito? Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um ministério ungido, eu quero gravar não sei o quê, eu quero fazer não sei o quê, eu quero dançar assim, como fulano de tal, eu quero... Não sei qual é a sua história, o seu sonho, a sua vontade. Eu sei que às vezes a gente trabalha com essas vontades, com esses sonhos, com muita incredulidade dentro de nós. Enquanto tiver essas incredulidades dentro de nós, não vai acontecer a graça de Deus. Tem que ser morta essas incredulidades dentro da gente. E é o jejum que acaba com essa nossa incredulidade. Amém? Então Romanos 8:10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Romanos 6:6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Gente, como é importante o jejum, principalmente para as pessoas que começam a crescer ministerialmente. Quantos ministérios nós não conhecemos que bombava, que era aquele cantor poderoso, que era aquele dançarino que parecia que dançava por cima das nuvens, né? Que a pessoa ungida, e de repente a gente escuta: fulano caiu, fulano abandonou, fulano saiu. Sabe por quê, irmão? Porque ele não estava vigiando, ele não estava jejuando. Porque o jejum, ele vai quebrando algumas coisas que as circunstâncias vão mostrar o que está dentro de você. Porque às vezes a pessoa estava ali até quietinha na dela. Aí quando ela começou a crescer ministerialmente, o diabo pegou justamente naquele ponto, naquela fraqueza dele, e passou a rasteira. E aí às vezes a pessoa até consegue levantar e voltar novamente o seu ministério. Mas às vezes ela fica do jeito que ela caiu, ela afunda cada vez mais. Por quê, irmão? Porque existia áreas na vida dela. Como isso é importante, o que eu estou falando agora para vocês. Existe área na sua vida e na minha vida que, se eu não romper com ela agora, presta atenção, quando você estiver em outro nível ministerial,
As circunstâncias na sua vida, circunstâncias que eu falo pode ser uma situação de emprego, uma namorada que aparece, ou um trabalho que é oferecido, armadilhas do diabo para te tirar da obra. Quantas pessoas às vezes trocam a presença do Senhor, trocam um grupo de oração por causa de um emprego, por causa de eu não tenho tempo. Aí quando arruma uma namorada, arranja tempo de todo jeito para estar com a namorada, não é verdade? Então, as circunstâncias vão mostrar aquilo que está dentro de você, que você ainda não rompeu, que você ainda não destruiu, irmão. Então, por isso, a importância do jejum, porque o jejum ele vai tirar essa máscara. O jejum ele vai tirar essa brecha que o diabo tem para te atingir, que o diabo tem para te passar a rasteira, para te destruir. E muitos ministérios não crescem ainda, porque Deus sabe, Deus tem misericórdia, porque se crescer, Ele sabe que só vai ser um contra-testemunho. Vai ser um vexame. Vai ser nossa, era-se uma vez o Pretinho, era-se uma vez o Wildson, era-se uma vez a Suzana, era-se uma vez. Vai virar lenda. Eu e a Suzana temos o maior medo de ser lenda, né? Não é verdade? Tantas pessoas aí que passaram ungidas, né? Pregadores ungidos, tanto nível nacional como aqui dentro na nossa realidade, que são lendas hoje. Nossa, o cara foi um bom coordenador, mas hoje caiu. Não é verdade? Nossa, ele era coordenador diocesano, coordenador estadual, acabou a coordenação dele, sumiu, se afastou, porque as circunstâncias revelou o que estava no íntimo dele, o pecado que estava dentro dele. Eu já vi pessoas começarem a frequentar ministério jovem para dar palestra, porque ele queria aprender a ter uma boa oratória para poder ser bem sucedido lá no emprego dele. Quer dizer, a intenção da pessoa era uma intenção totalmente errada, né? Totalmente equivocada. E Deus sabe, Deus sonda o nosso coração, Deus penetra no seu coração e sabe que nós precisamos. Amém? Graças a Deus por isso, que Ele sabe, né? No momento em que nós nascemos de novo, Deus declarou o corpo do pecado, a natureza do pecado, o homem velho como morto. Está declarado que a carne perdeu a sua fonte de poder para pecar. Ela perdeu o direito de dominar e não pode mais ditar regras sobre nós. O jejum faz isso, irmão. O jejum, você está dizendo para o pecado, está dizendo para o homem velho que está dentro de você, a mulher velha que está dentro de você, fala assim, olha, você não tem direito mais de dominar a minha vida. O dia de jejum é aquele dia que sempre aparecem as ofertas, né? As oferendas, né? As oferendas de Caim. É ali que você, nossa, eu vou jejuar doce. Aí vem fulano, quer uma balinha? Aí vem fulano com uma barra de chocolate. Aí vem fulano, vem sempre as ofertas no dia que a gente começa a jejuar. Vem aquela festa, vem aquele convite, vem aquele aniversário com um bolo salgado, tudo para você comer. Vem o refrigerante, vem... É isso, irmão. É isso. É você dizer nessas horas, falar assim, olha, venha cá, bichinha carne, venha cá, irmã pobre carne, né? Como São Francisco falava, irmã burra, né? Venha cá, irmã burra, fique quietinho na sua aí, que quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Quem manda aqui é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Amém, irmãos. Quebrando a barreira da carne. Então, um dia decidimos orar e jejuar. Começamos a orar em línguas e adorar a Deus. Ao adicionar o jejum à nossa vida de oração, fechamos a porta para o acesso de Satanás, para controlar o centro das nossas vidas. Qual foi a razão para Jesus fazer o jejum de 40 dias? Nós vamos entender por que Jesus jejuou. Jesus jejuou por 40 dias para se preparar para o encontro com o diabo. O diabo. O diabo não estava mandando um dos seus capatazes, um dos seus diabinhos tentar.
o Senhor. Ele foi pessoalmente tentar Jesus. Existe hierarquia entre os anjos, os santos, né? Existe hierarquia entre os diabos, o diabo também. E ali o Senhor, sabendo disso, o diabo, sabendo disso, né? Sabia que era um momento de fragilidade de Jesus, ele foi pessoalmente. E Jesus, sabendo disso, ele se preparou. Ele falou assim: eu vou lá agora no McDonald's, no Burger King, vou encher a pança, comer bastante, ficar bem abastecido e vou para o deserto, né? Ou eu vou me alimentar bastante. Não, negativo, irmão. Não foi assim que o Senhor fez. Ele sabia que o jejum era uma ferramenta importante, enquanto ele estava limitado a essa carne. Ele foi 100% humano, 100% Deus aqui. Então, ele sabendo que existia essa fragilidade dele na carne, ele precisava vigiar. Imagine você, meu querido, você que é do Ministério de Música e Artes. Imagine você, qual é a estratégia do diabo também para não te derrubar? Qual é a armadilha também do diabo para não te derrubar? Qual é o deserto a qual você vai enfrentar ainda no seu ministério e que vai ser lá em que o diabo vai querer te destruir? Pense bem, se o diabo não mediu esforço para ir lá no deserto tentar Jesus, você acha que o diabo vai medir esforço de tentar você? Não vai medir. Tem uma coisa que o diabo tem, entre parênteses, entre aspas, de bom. Ele é perseverante. Ou acaba perseverante. Porque ele vai te tentar agora, daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos, ou daqui um ano, daqui um mês, daqui uma semana, daqui um dia, daqui uma hora, ele vai te tentar novamente. Se você não estiver jejuando e orando. E ali você disser a sua queda. Entenderam isso, irmão? Porque ele sabia que o jejum não nos enfraquece, e sim nos fortalece ao bloquear a carne. O jejum tem sobre a nossa carne o mesmo efeito que teve na carne de Jesus. Ele nos sustenta contra as tentações do diabo e nos ajuda a bloquear a carne. Para que Jesus pudesse nos conceder esse tipo de força, ele teve que encarar o próprio Satanás em 3 níveis: espírito, mente e corpo. Vamos entender isso agora. Primeiro nível, o corpo. Então o tentador aproximou-se-lhe e disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Então ele estava tentando ali no nível natural de Jesus. Jesus estava com fome. Então o diabo foi lá e falou assim: olha, você está com fome, você é o Senhor dos senhores, transforma essas pedras aqui em pão, bate na rocha e traz água para você beber. Você está com fome. Então, ele tenta nesse nível da nossa carne. Ele vem nas propostas e fala assim: ô Jalisson, tem uma proposta para você ir para tal cidade, trabalhar lá, o seu salário vai ser 3 vezes mais, E ele vai trabalhando assim. Larga isso, larga essa vocação, larga seu ministério, vem ficar comigo. O diabo é assim, irmão. Aí a fulano está lá pregando na unção de Deus, aí depois vem aquela menina ou aquele menino: ô fulano, posso conversar contigo e tal. Nem tudo que vem fácil, né, vem de Deus, irmão. Às vezes, a maioria das vezes que vem fácil, a gente tem até que desconfiar, né? Tem que abrir, colocar a orelhinha em pé. E é assim. Nem tudo que bate na nossa porta vem de Deus. Eu lembro uma vez, um testemunho para vocês. Eu estava em casa, quando eu morava antes aqui em Porto Velho, né? Aí eu fui e voltei agora, na nossa casa antiga, e estava precisando uma caixa de correio para colocar no portão da nossa casa. E eu falava assim: nossa, estou precisando de uma caixa de correio para colocar aqui, porque como é que o carteiro vai jogar no chão ali, vai molhar as correspondências? Foi eu pensar nisso, irmão, sem mentira nenhuma, acho que foi uns 5 ou 10 minutos, apareceu um fulano lá na porta de casa, batendo: ô, você está precisando de uma caixa de correio? Eu falei: gente, o que é isso, né? Parecia um bode expiatório ali na minha mente. Aí eu peguei e falei assim: estou precisando, quanto é que custa?
Aí eu não lembro exatamente, mas eu acho que ele queria cobrar, acho que era R$70, se eu não me engano, a caixa. Eu falei, nossa, mas eu acho que tá meio caro, não tá não? Não, é esse preço mesmo, tal, não sei o quê, papapá. Aí ele falou assim, qualquer coisa eu te procuro, me dá o telefone aí. Aí na mesma hora eu peguei a minha motinha, fui lá acho que fui lá no Agroboi. Cheguei lá no Agroboi, R$30, gente. A mesma caixa que o cara tava querendo me vender por R$70. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Nem tudo que bate na sua porta vem de Deus, né? E às vezes é assim, irmão. A gente tem que estar muito atento às coisas que podem acontecer no nosso ministério. Muito atento mesmo. O diabo, ele é muito astuto. Ele arma muitas estratégias. Segundo nível, mente. Ele diz, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, ele estava ali, trabalhando na mente de Jesus, falando assim, olha, cuidado, não, vai lá, faz isso, atira daí, desiste, tem certeza que é essa tua missão mesmo? Morre, vai logo para o Pai, né? Então, o diabo estava atentando ali na área do suicídio. O que é? Suicídio é o último ponto do estado de falta de esperança. Após uma longa batalha de tormentos e medos, nesse estado, a pessoa diz para a vida, você não tem mais respostas reais. Nesse sentido, este é o pior tormento da alma. E Jesus derrotou Satanás nesta área. Entenderam? Então, às vezes o diabo vai tentar também nessa área. Desanima. Larga esse ministério. Esse ministério não tem mais jeito, não. Não tem mais esperança mais. Esse teu grupo de oração aí, vai para outro grupo de oração, né? Vai para outra igreja. Vai para... Entendeu? O diabo, ele vai tentando na sua mente. Vai trabalhando na sua mente. E o pior de tudo, ele trabalha na sua mente como se fosse você pensando isso. Ele trabalha na primeira pessoa, meu querido. Você está ouvindo aquilo ali, o diabo falando no seu ouvido, como se fosse um pensamento seu. Às vezes você acorda de manhã, né? Vou dar um exemplo. Aí a louça está toda suja lá, né? Você às vezes acorda até amando a sua esposa, né? A esposa amando o seu marido. Aí ela olha aquela louça suja, ela fala assim, ela pensa, né? Desgraçado do marido, deixou essa louça para eu lavar, para fazer não sei o quê. Aí você começa aquilo a alimentar, aí vai alimentando aquilo ali dentro do coração. E o teu coração, há um tempinho atrás, ele estava super feliz. Já passaram por isso? Em um momento você está super feliz e daqui a pouco, do nada, a tua cabeça já está revoltada, está com raiva, você está angustiado e você não sabe o porquê que você está angustiado, que você está com raiva. Irmão, é o diabo trabalhando na sua mente. É o diabo colocando em primeira pessoa. Fique com raiva do fulano, ele não lavou a louça. Aí o fulano levanta da cama. Bom dia, meu amor. Aí você, bom dia, meu amor, o quê? Aí você começa a soltar o cachorro em cima dele, começa a ficar com raiva dele. E aí o fulano fica assim, sem saber até por que está acontecendo aquilo. E isso acontece, irmão, quando a gente está ministrando. Isso já aconteceu até com você, eu acredito. Quando você estava ministrando a dança. Você foi, todo animado para ministrar a dança. E fulano olhou para você. Aí você fala, ixi, fulano não quer que eu dance. Ixi, fulano não quer que eu cante. Ixi, fulano não quer que eu toque. Ixi, a coordenação já está me olhando de mal, olhando já assim. Ixi, a coordenação já está pensando isso de mim. E você já fica matutando na cabeça o que fulano nem falou, mas você já matutou. O diabo já semeando dentro do teu coração. Isso são batalhas espirituais que nós precisamos estar atento. Às vezes a gente fala uma coisa para o fulano, aí o fulano... É igual o WhatsApp, né? O WhatsApp que nos deixa na mão, né? Às vezes eu queria... Um dia desse eu queria escrever alguma coisa, eu queria falar como é que é? Eu queria falar zoeira, né? Eu queria falar assim, isso é só zoeira. Aí saiu, isso é só sujeira. Aí foi a mensagem. Eu falei, meu Deus, eu queria falar zoeira, não era sujeira não, gente. Né? E às vezes acontece isso, né?
O diabo, ele trabalha às vezes na comunicação entre nós. Às vezes a gente vai falar uma coisa para fulano, fulano já fica todo dolorido, todo ressentido. Nossa, caraca, o pretinho, caramba, poxa, ele foi tão áspero, tão rude, tão não sei o quê. E às vezes você falou normal com a pessoa, mas a pessoa entende que você está sendo bruto, está sendo áspero, está sendo... entendeu? Acontece isso no Ministério de Música. Isso é o quê? Os diabinhos espalhados pelos ares, que dizem em Efésio, né? Não é contra homens que nós estamos lutando, mas são principados e potestades. É isso que a gente tem que estar tendo no Ministério de Música. Que às vezes um diálogo, brigas, ensaio acontece muito isso. Oh, como acontece no ensaio. Você fala, irmão, é dó. Aí o irmão entende que é ré. Aí o irmão faz o ré, o outro faz o dó. Aí o irmão fala assim, não, é para fazer esse passe. Aí o irmão faz o passe para cá. O irmão falou que é para a direita, aí o outro vai para a esquerda. Aí você já fica irritado, já fica com raiva. Interferência na comunicação, ruído na comunicação entre nós. Esses ruídos na comunicação, às vezes, pode ser o diabo. Às vezes também o irmão é falta de caridade do irmão também. Mas existe também uma batalha espiritual na nossa comunicação. Entenderam isso, gente? Vamos ficar atento para isso. E o terceiro nível, que é o último, é a área do espírito. O diabo levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse, eu te darei tudo isso, se caíres de joelho para me adorar. Mateus 4:8. Isso nos mostra que Satanás tem uma estratégia para conquistar a espiritualidade do homem. O diabo sabe rapidamente, os homens trocarão seu compromisso. Olha só, gente. O diabo sabe rapidamente que os homens, que o Ministério de Música e Artes trocarão o seu compromisso com a adoração a Deus pela adoração a Ele, por causa do poder e da riqueza, mais do que por qualquer outra coisa que Ele possa oferecer. O diabo sabe. E se a gente não mortificar essas brechas, o diabo ele vai trabalhar. Quando você começar a crescer ministerialmente, quando você começar a tocar na igreja, cantar na igreja. Muita gente fala assim, nossa, mas quando eu estava no banco, estava tão bom. Depois quando eu comecei a servir, parece que veio uma batalha tão grande. Não é impressão sua não, é verdade. A batalha ficou maior mesmo. Mas para cada serviço que as pessoas te chamam, graças a Deus, uma unção nova é também derramada, para você suportar aquilo que você está enfrentando, a batalha que você está enfrentando. Esse momento, eu como coordenador, uma unção, Deus derrama para que eu possa me sustentar nessa missão. Entendeu? Então Deus também não dá só um serviço e te deixa desamparado. Ele dá um peso que você pode suportar, que você pode carregar. Ele vai te dar um ministério que você pode carregar, meu querido. Ele não vai te dar um ministério que você não consiga carregar. Se você está esperando o seu ministério um outro nível, um outro patamar, e ainda não conseguiu esse ministério, é porque ainda você não consegue ainda carregar esse ministério. Está entendendo? Você não consegue. Porque senão, rapidamente, você vai trocar a adoração para Deus e ia começar a adorar Satanás. Entenderam isso, gente? E Jesus foi tentado nessa área. Está terminando? Jesus é o princípio espiritual. Jesus. Olha a comunicação. Jejum é um princípio espiritual. Atingir um nível de sensibilidade espiritual, irmão. O jejum traz isso para nós. Atingir um nível de sensibilidade espiritual. Às vezes a gente está ministrando, depois de estar jejuando, e não deixe para jejuar só no dia que você vai ministrar, jejue toda semana, entendeu? Para que você esteja sempre sensível. Porque às vezes o fulano falta palavras. Às vezes o fulano que ia dançar não pode dançar. E você sustenta o ministério do irmão.
Ajuda a ministrar naquele grupo de oração. Um testemunho muito interessante de um satanista que eu estava assistindo, até no YouTube mesmo, eu não lembro agora o nome, mas ele foi gerado desde o ventre da sua mãe para ser uma pessoa consagrada a Lúcifer. E interessante que nesse testemunho dele, ele falando da alimentação dele. Ele não comia nenhuma carne vermelha, né? Ele só comia peixes, frutas, só coisas totalmente saudáveis, para que ele pudesse estar, ele falava, esse satanista, né? Ex-satanista, graças a Deus ele foi liberto. Ele falava que ele tinha que estar sempre, como é que eu posso dizer? A alimentação dele deixava ele sensível a ouvir a voz de Satanás. E se ele não seguisse aquela alimentação rigorosa, ele não ficava sensível a agir conforme Satanás queria que ele agisse. Então, entenda, o jejum é um princípio espiritual. Então, se você não tem uma prática espiritual de jejuar, você não tem a sensibilidade de ouvir o que o Espírito Santo está dentro de você, quer fazer. No grupo de oração, no congresso, num seminário, em qualquer evento, no seu trabalho, na sua casa. Porque o jejum ele não serve só para o serviço na igreja. Ele serve também para você ser movido em todas as áreas da sua vida. Está entendendo, irmão? Se um satanista tem uma disciplina, né, alimentar para fazer aquilo que o encardido quer fazer, por que nós não temos uma prática, uma disciplina espiritual de jejuar, irmãos? O jejum, irmãos, é algo que nós fazemos no oculto que nos dá recompensa perante a assembleia, perante aquilo que Deus quer fazer. Então, se a gente quer, eu até falava isso numa aula nossa aqui, informal, né? Numa conversa informal que nós estávamos no final da última aula de reunião eficaz, e eu falava até para o Luiz, né? Eu falava para os irmãos aqui, falar assim, gente, se você quer algo no seu ministério de música, no seu ministério de dança, né? No seu grupo de oração, na sua comunidade, comece você fazer. Você fazendo sozinho. Porque eu já vi muita gente desanimar, falar assim, vamos jejuar, galera, reunir a galera, vamos jejuar. Irmão, você não consegue levar as pessoas a um nível de jejum, a um nível de adoração, a um nível de oração, se você ainda não está nesse nível. Então, aquilo que você quer que aconteça no seu ministério, você tem que ser o primeiro a fazer. E faça sozinho. Faça você sozinho. Se eu quero algo que aconteça na diocese, né, na minha coordenação, eu tenho que ser o primeiro a fazer, para depois propor que vocês façam. Até porque eu vou poder dizer para vocês, olha, eu também passei por esse problema. Eu também passei por essa dificuldade. Eu sei o que você está enfrentando no jejum. Eu sei o que você está enfrentando nessa área. Porque eu já passei por isso. Então você precisa experimentar primeiro para que isso aconteça em todo o seu ministério. Para que isso aconteça em todo o seu grupo de oração. Você está entendendo? Gente, nitidamente, dá para ver a pessoa que é ministeriada, que está jejuando. A ministração dela não é igual. A condução dela não é igual. A dança dela não é igual. A forma dela de olhar. Tudo é diferente. Tem um cheiro de santidade que Deus vai dando para quem está ali exercendo a prática de jejum. E você não vai precisar falar nada para o teu ministério, porque o teu ministério vai se sentir contagiado e vai começar a fazer também o mesmo. Entenderam isso, gente? Façam isso. Eu comecei a ver os frutos do jejum na minha vida, eu acho que depois de uns 90 dias a 6 meses, mais ou menos. Eu comecei a ver o fruto. É lógico que nos primeiros jejum você já vê uma coisa. Mas quanto mais tempo eu passei jejuando, eu passo jejuando, na verdade, que ainda eu continuo jejuando, mais eu vejo o efeito do jejum no meu ministério. Mais eu vejo como fica sensível a minha ministração. Às vezes, irmãos, eu chego aqui no grupo de oração do Divino Espírito Santo, eu entro dentro da igreja, eu sinto uma unção diferente, eu sinto o que Deus quer fazer no grupo de oração. Eu até me arrepio de falar isso para vocês, porque é algo assim sobrenatural.
É Deus me revelando, é como se abrisse assim uma visão espiritual e eu visse, meu Deus, Deus quer fazer isso nesse grupo de oração hoje. E eu venho de casa sem preparar nada. Às vezes eu não estou nem pensando no grupo de oração, estou pensando em outras coisas. Mas quando eu entro no ambiente onde Deus quer agir, onde Deus quer trabalhar, é nesse ambiente que Deus me revela. E Deus faz isso não só no grupo de oração, mas Deus faz isso no trabalho, Deus faz isso em todos os ambientes onde nós vamos passando. Os irmãos aí que estão iniciando um negócio agora, né, começando a ser empresário, começa a jejuar e Deus vai dar a visão aonde vocês devem caminhar, aonde vocês devem ir, a quem vocês devem propor, aonde vocês devem confiar ou não devem confiar. Tudo isso o jejum vai dando. É extraordinário, é maravilhoso. É muitos testemunhos, né, amor, que a gente pode estar dizendo sobre isso. E outro ponto também que eu estava lendo um outro livro, que é muito interessante. Nesse livro ele fala assim, que existem estudos científicos em que o jejum faz bem para a saúde. Acho que alguém já deve ter lido alguma matéria aí na internet, mas eu li um livro que é muito interessante. Ele fala que existem estudos em que nós precisamos, um momento, o nosso corpo precisa desintoxicar. Ele precisa, um tempo, o nosso corpo parar de trabalhar um pouco, entendeu? Dar um descanso para o nosso organismo. E o jejum é esse dia de descanso para o nosso organismo. É o dia que nós vamos tirar as toxinas do nosso corpo. É o dia que nós vamos limpar. E por isso é importante sempre, no dia do jejum, a gente beber bastante água. Muita água, porque a água ela vai eliminar essas toxinas dentro do nosso corpo. Olha só, gente. Jesus não iria pedir para nós algo que nos fizesse mal. Jesus, já naquela época, é claro, ele é alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele já sabia que futuramente a ciência ia entender que aquilo que ele estava propondo para nós, cristãos, era algo que ia fazer bem para o nosso corpo. Vocês estão entendendo? Agora, uma coisa que eu percebo também, só para não perder a linha de raciocínio, Fernanda, uma coisa que eu percebo é que muita gente, antes do dia do jejum, ela come muita besteira. E se você come muita besteira no dia anterior ao jejum, no dia do jejum você sofre muita dor de cabeça. Então, evite comer muita besteira no dia anterior. Aí a pessoa taca ali é pizzaria, é refrigerante, é não sei o que, só coisa que faz mal para o nosso corpo. Aí no dia do jejum realmente fica mais difícil você jejuar. Entenderam isso? Então, o corpo vai pedir mais comida. Isso. Muito carboidrato vai estragar também o seu jejum no outro dia. Como é que é o nome do... A cura e libertação. A cura e libertação pelo jejum. Como é que é o nome do lugar? Fruto de Medjugorje? Lá de Medjugorje. Revelação de Medjugorje, falando sobre jejum. Muito bom. Então, maneiras de jejum aqui, irmãos. Né? Vou dar alguns exemplos. Se você não pode ficar sozinho e orar por causa de sua agenda, eu recomendo que você faça um jejum de sucos, usando sucos suaves como maçã ou uva. Durante esse tempo, ore quando você puder. Maneiras de jejum. Tem o jejum água e pão. Não tome os dois, porque vai dar fermentação. Até rimou agora, né? Então, se você sentiu sede, beba água. Se você sentiu fome, coma o pão. Não misture os dois, senão vai dar fermentação. Entendeu? Aí a dor de cabeça vai vir. Entendeu? Azia e tudo mais. Então, pense nisso daí. Torrada é uma coisa que você pode comer também. Torrada com água. É pão, né? Não torrada com manteiga, né? E é aquilo que a irmã falou agora. Não é para você passar fome que você ficar naquele desespero louco, não. Sentiu fome, você come o pão. A intenção é você não comer coisas saborosas, entendeu? É você matar a carne, porque a carne ela quer doce. Quanto mais você come doce, você não quer comer doce? Você passa um tempo sem comer doce. Quando você vai tomar um refrigerante ou você vai comer um salgadinho, você não sente que é mais doce do que você sentia antes? Não é? É porque o teu corpo está desintoxicado. Agora, se você vai alimentando o seu corpo com doce, mais ele vai querer doce, mais ele vai querer refrigerante,
mais ele vai querer ketchup, mais ele vai querer pizza, mais ele vai querer besteira, entendeu? Séries de períodos curtos de jejum. Exemplo, você pode jejuar 3 dias por semana, por 3 semanas consecutivas. Durante esse período, coma legumes frescos, frutas, saladas. Mantenha-se longe de carnes pesadas e pães. Então, quando o seu jejum acabar, você poderá voltar e comer essas comidas se quiser. Exemplo, às vezes a gente jejua 40 dias, 90 dias. Aí, nesse período aí, você pode comer legumes, evitar comidas pesadas, que é um jejum mais prolongado, entendeu? Então você pode enxugar a sua alimentação com coisas mais saudáveis, legumes e frutas, e aí você consegue passar mais tempo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. É que a palavra de Deus diz, existe espécie de demônio que só pode ser expulso de jejum e oração. Então, se o demônio que está trabalhando na sua vida é grande, não adianta você vir com jejum fraquinho, não. Você vai ter que trabalhar pesado para destruir esse tipo de demônio que está cutucando aí a sua vida. Entendeu? Então, quanto maior a batalha, maior a batalha. Entenderam? Fala, Suzana. Sobre a questão do jejum e sobre a questão das batalhas, é importante a gente ter estratégia. Não adianta tu falar assim, eu estou passando por esse momento aqui na minha vida, então agora eu vou jejuar e faz qualquer jejum. Não. Escute a Deus qual estratégia você deve. Que tipo de jejum? Jejum de Daniel é de 40? O que Daniel fez, na verdade. Daniel, a gente fica, jejum de Daniel, mas na verdade Daniel ouviu de Deus que ele deveria ficar uns dias sem comer. E no 21º dia, aí ele recebeu a resposta do céu. Então, busca a estratégia. Não vai saindo também fazendo jejum, porque eu quero. Tem os semanais que a gente pode estar fazendo, mas para certos tipos de batalha é importante esse. Quero só dar um testemunho sobre o jejum. Não sei se vocês sabem, né, que em dezembro passado eu tirei minha habilitação. E quando eu tirei, com uma semana de habilitação, eu bati o carro. Depois que eu bati o carro, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, eu entrei em um pavor muito grande. Eu dormia e acordava. Achando que eu tinha atropelado alguém, que eu tinha batido o carro, que eu tinha morrido, que eu tinha virado o carro. E eu não dirigia mais. O Wilson falava, toma a chave, dirige. Eu, não quero. Não, pelo amor de Deus, não. E entrava em pânico mesmo. Suava frio. E aí, um dia eu estava em casa orando, inclusive estava orando com a Milene, o Senhor nos deu uma direção de como nós deveríamos jejuar. E eu comecei a jejuar. Não jejuei para dirigir, gente. Nem para nada disso. Nós começamos a fazer um propósito aí, bem forte. E eu vou falar uma coisa para vocês. No 3º dia, eu acordei e quero dirigir. Wilson, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou? Peguei o carro do meu sogro, Corolla do meu sogro, automático. Falei, se eu bater esse carro, eu vou dirigir, porque eu estou sentindo no meu espírito que eu tenho que dirigir. Peguei o carro, passei e fui. Comprei. Gente, eu era tão dura que eu falava, não fala comigo, por favor. No 2º dia, eu falei, vou pegar o carro de novo. No 3º dia, o Pretinho não estava em casa, vou pegar o carro. Gabriel, cunhado, você quer que eu vá te buscar numa Jogapindaia? Aí ele, eu quero. Peguei o carro, fui lá numa Jogapindaia, sozinha. Eu e Thalita, é claro. Fui embora. Aí eu falei, mas agora o automático é fácil. Como é que eu vou fazer com carro de marcha? Que eu não sei passar as marchas direito, eu morro a cada esquina. Como é que vai ser? Peguei o carro, eu vou dirigir. Fui-me embora, gente. E agora eu estou dirigindo. Aconteceu um milagre. Fui liberta em nome de Jesus. E fora outras coisas. Tem coisas na minha vida que eu estou pedindo a Deus libertação. E eu sei que vai chegar a hora que o jejum vai me libertar. E eu vou ter coragem de vivenciar tudo na minha vida. E é transformação direto, gente. Não desistam. Isso é poder de Deus. Pegue o seu textinho, ore o texto, pegue sua Bíblia, lê a palavra, ore a Deus e você vai ver milagre na sua vida. Milagre, eu digo de milagre, é milagre. Fora os outros testemunhos. É verdade. Isso é importante. Então, se tem uma área do seu ministério que você não está com medo, comece a jejuar por isso. Que esse medo no seu ministério vai ser rompido. Eu não consigo ministrar, eu não consigo cantar, eu não consigo fazer um salmo, eu não consigo fazer um solo. Entendeu? Áreas no seu ministério. Eu não consigo dançar sozinha, eu não consigo... Entendeu? Pega isso daí
que o jejum vai quebrar. Entenderam, gente? Por como é importante essa aula? Especialmente se você estiver lidando com algum tipo de fortaleza em seu âmbito carnal, mente, emoções ou corpo, que você queira bloquear ou mortificar de uma vez por todas, que é o jejum mais intenso, né? Dicas no dia do jejum, Mateus 6, 17 e 18. Está acabando. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Dá para entender o que quer dizer aqui nessa palavra, né, irmãos? Maridos e esposas, não priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, né? Então, às vezes a pessoa é marido e mulher, e às vezes querem passar um tempo em jejum, em oração, e aí não querem ter relação. Cuidado com isso daí também, que seja um curto período. É uma forma de mortificação nesse caso aqui, né? Não é nem jejum. Geralmente o primeiro cativo que precisa ser liberto é você mesmo. Quando a carne lida com a morte através do jejum, passamos a ter mais liberdade para andar plenamente no Espírito. Uma vez que subimos a um lugar de maior maturidade espiritual, começamos a libertar as pessoas. Então, primeiro a libertação acontece em nós e depois nós começamos a libertar as pessoas. Que Deus vai gerando isso. Lembre-se, é nessa hora que vamos chamar a atenção do diabo. Ele não quer que ninguém seja livre e acabamos nos tornando uma grande ameaça ao seu reino das trevas. Conclusão, irmão, você quer isso para a sua vida, sim ou não? Queira realmente isso. Amém, glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos encerrar essa nossa formação.